A ausência de amor, bullying, abusos sexuais e perca de entes queridos são alguns dos exemplos de traumas emocionais que afetam milhares de adolescentes. Em muitos casos, se estende até mesmo nos adultos. O trauma nada mais é que uma lesão, algo que feriu a parte inocente do seu ser. Parte essa que eu gosto de chamar de criança interior. Normalmente, o trauma surge por um acontecimento que até então era inimaginável, como um familiar de repente se tornar abusivo ou presenciar uma morte repentina. Esses acontecimentos costumam te moldar a agir de uma forma negativa no seu futuro. Mesmo um adulto presenciando coisa parecida já gera traumas. Imagina uma criança. Alguém que está traumatizado se convence que ela é assim e pronto. Está destinada a viver o resto da vida, sendo o reflexo do trauma que sofreu. Não importa se as pessoas apresentem argumentos válidos que digam o contrário. A mente dela sempre irá apresentar justificativas para ela ser assim, o que não é culpa da pessoa. É simplesmente a melhor forma que ela encontrou para lidar com toda essa dor, que é bastante compreensível, já que muitos guardam isso para si. Esperam se curar sozinhos, o que não é a melhor das ideias. Falar sobre essas coisas é um passo importante no processo de cura emocional. Superar esse tipo de trauma também requer que a pessoa entenda que não se trata de destruir o trauma, mas compreender aceitando ele. Provavelmente a parte mais difícil de fazer. Não é fácil aceitar, mas já aconteceu, então se faz necessário aprender a lidar com ele. Precisamos mudar a nossa perspectiva. Os traumas nos afetam por serem totalmente mentais. Não é algo fisiológico, mas a ligação corpo e mente é poderosa. Um influencia diretamente o outro. Se um não tá bem, o outro tende a seguir da mesma forma. Mas e se alguém traumatizado bater a cabeça e perder a memória? Ele vai seguir vivendo em paz, vivendo uma vida plena, em teoria, né? Porque a lembrança é o que nos afeta. Isso explica o porquê da superação de trauma também ser vista como o ato de convencer a si mesmo que um evento é insignificante para o resto da sua vida. Tomando um exemplo bíblico, para mostrar a importância de mudar a forma de ver traumas. Em Gênesis, José foi vendido para se tornar escravo, o pior, por seus próprios irmãos. Eles o invejavam, pois ele recebia revelações do futuro em seus sonhos. Revelações que diziam que ele seria grande perante o povo. Agora imagine quão traumatizante deve ter sido para José ser vendido por sua própria família. A maior parte de nós iria nutrir ódio pelos irmãos, mas não foi o que ele fez. No futuro, quando ele se tornou governador no Egito, reencontra seus irmãos e ele retribui o mal os ajudando. Ele entende que aquela dor que ele passou foi necessária para que ele chegasse até ali, ou seja, era parte do processo pelo qual Deus precisava fazer ele passar. Entende o poder disso? É claro que eu não estou dizendo que os causadores de traumas devem ficar impunes, mas digo que se um trauma já existe, o que você tem a perder se adotar a mesma perspectiva de José? Tomar para si a atitude de devolver o mal com o bem pode ser muito benéfico para sua paz. Acredite ou não, existem casos que os traumas são até que positivos. Imagine que alguém se acha péssimo nos estudos por um trauma de insuficiência que foi causado por palavras negativas sobre ele. Mesmo não sendo aquele trauma, serve por exemplo. Essa pessoa acaba estudando em dobro para compensar aquilo. A consequência é que ela se torna uma das melhores nisso, mesmo achando ser ruim, o que gera grandes chances de alcançar objetivos na vida. Por isso não se trata de destruir traumas, mas lidar com eles. Aliás, muitas pessoas de sucesso enfrentam esse tipo de coisa no seu interno. É bem comum em atletas de alto nível, por exemplo. Já os traumas por sensação de culpa têm relação a não perdoar a si mesmo por causar dor a alguém. Às vezes nem causou a dor e pensa ter causado. Isso acontece muito. Às vezes até mesmo porque alguém verbalizou. A culpa é sua. Outra situação ligada a isso mora em quando tratamos mal alguém. Porque esperávamos que a pessoa agisse de um jeito conosco. Jeito que ela não agiu. Sem nos darmos conta que a pessoa tem feridas gigantescas que moldaram ela a agir dessa maneira. Deixamos de lado a empatia. Esquecemos que não sabemos da história da pessoa. Os traumas podem ser 10 vezes maiores que os nossos. Mas é complicado, porque o ego normalmente fala alto nessa hora. O que é péssimo, porque essa incompreensão acaba fazendo o traumatizado piorar. Nunca esqueça que o perdão é poderoso e libertador. Seja o perdão da pessoa ou o auto-perdão. Às vezes parece difícil perdoar a si mesmo por situações que vivenciamos. Mas existem coisas que não podemos controlar. Porém, se fizermos algo errado conscientemente, podemos nos arrepender, buscar o perdão de Deus. Mas nunca deixe de perdoar a si mesmo, porque é desgastante pro psicológico de qualquer
qualquer um. Eu recomendo que, se você tem um trauma, encare sua dor nos olhos. Dê um novo significado para ela. Grite a si mesmo que o que não te mata te fortalece. Ore a Deus por um dia converter a sua dor em um testemunho poderoso de superação, que vai ajudar a inspirar pessoas com dores semelhantes ou dores piores. Nós humanos, todos temos nossas dores, em diferentes proporções, é claro. O ponto é que essa dor faz parte do caminho da vida. Esse é o tal do deserto que te faz crescer. Além disso, falar com um especialista pode te ajudar a superar um trauma. Lembre-se sempre que Deus diz para deixarmos o passado para trás. Constantemente Ele cria coisas novas oportunidades de futuro. Porém, deixar as coisas para trás é algo que somente você pode fazer. Na vida existem coisas que Deus faz por nós. Outras Ele abre a porta para que nós façamos. A escolha é nossa entre fazer ou viver arrependido por não fazer. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou nenhum especialista em psicologia nem nada do tipo. E nem mesmo tive grandes traumas. O que foi dito aqui foi com base em pesquisa e crença cristã. Por isso, se eu falei alguma bobagem, eu peço perdão. Agradeço sua presença até aqui. Fui!